Fala, senhores! Belezinha? Professor Thiago aqui. Aqui a gente vai gravar a prova do CEDERJ 2023, primeiro semestre. A prova aconteceu no domingo, dia 27 de novembro, e a gente vai resolver as 6 questões daí. Beleza? Vamos lá, elas. Vamos à questão 37 desse exame. Vamos lá. Os principais componentes dos fertilizantes minerais são compostos que contêm os elementos nitrogênio, fósforo e potássio, e que podem ser combinados em diferentes proporções para fabricar os fertilizantes do tipo NPK, dependendo da necessidade do solo a ser tratado. Beleza? Então a gente tem esses três elementos aí. Mas vamos às alternativas que ele quer saber da questão. O comando da questão é: sobre esses elementos é correto afirmar que... Então olha só, eu tenho 4 alternativas aí e a gente vai analisar cada uma, ok? Bom, primeiro aqui. O fósforo no composto PCl5 tem hibridização do tipo sp2d2. Só uma observação aqui rapidinho. É comum hoje a gente usar hibridação também, tá? Então pode ser que em algumas questões futuras aí vocês encontrem hibridação e não hibridização. Hibridização é até um termo que está um pouco em desuso hoje em dia, mas tá aí, vamos seguir nela aqui. Então vamos lá. Ele fala do composto PCl5. Então vamos aqui. Bom, o fósforo, ele é do grupo 15, da família 15. Então ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Enquanto o cloro é da família 7A, o grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Ambos são ametais, ok? Então vamos compartilhar elétrons. Ok? O cloro precisa de um elétron apenas para chegar na regra do octeto, né? Para chegar aos 8 elétrons na camada de valência. Só que nesse composto, o fósforo, ele expande seu octeto, ok? Então ele passa de 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Bom, como cada cloro quer um elétron só, ele vai fazer uma ligação covalente com o fósforo. O fósforo tá aqui. Vou botar os elétrons dele. Já vou botar assim para a gente já ver a geometria dele, tá? Tem os seus 5 elétrons aqui. O cloro, ele tem 7 elétrons. Então, ó, ele faz uma ligação aqui. Então, o cloro chegou a 8 elétrons, bonitinho, regra do octeto para ele. Só que aí eu fico com 6 elétrons no fósforo. A gente tem 4 átomos de cloro para colocar ali. Tá? Então, ó, vai entrar um cloro aqui, outro cloro aqui, outro cloro aqui, outro cloro aqui. Tá? Eu só vou botar o traço de ligação, em vez dessa salsichinha que a gente botou aqui, para a gente verificar um pouco melhor a geometria dela. Beleza? Vai acontecer da mesma maneira aqui. Então eu tenho esse composto, o PCl5. Beleza? Nesse caso, o fósforo expandiu a sua camada de valência. Ele foi para 10 elétrons. Tranquilo. Elementos maiores, né, que têm os orbitais D, geralmente fazem isso. O que então tem a ver isso com a hibridação dele? Cara, nesse caso a gente tem que saber um pouco sobre a hibridação e a geometria que vai ficar. Esse tipo de geometria e essa hibridação não são tão comuns no ensino médio. Não é uma coisa que a gente vê tão corriqueiramente. Mas, vamos lá. Esse tipo de geometria aqui é a chamada bipirâmide trigonal. Por quê? Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Vou até tentar desenhar aqui, ó. Eu tenho esses 2 átomos de cloro. Com esse daqui, ó, fica tipo um triângulo. E eu tenho esses carinhas aqui, ó. Aqui e aqui. Tá, não ficou tão bom o desenho, mas eu formo tipo como se fosse uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. Por isso que bipirâmide trigonal. A base dela é um triângulo, ok? Então, tem uma pirâmide com a base trigonal em cima e uma embaixo. Tranquilo? Então, eu tenho uma bipirâmide trigonal. Faz todo sentido.
Para ter essa geometria, a hibridação que ocorre no fósforo é do tipo sp3d, tá? Então, essa alternativa está incorreta. Então, assim, eu precisaria ter esse conhecimento prévio sobre hibridação e geometria para saber essa alternativa. E, além disso, a sp2d2 é uma hibridação que não existe para a gente, tá? Então, a alternativa A está incorreta. Vamos, então, para a B. Bom, a B fala do isótopo do nitrogênio 15, apresenta 7 nêutrons em seu núcleo. Bom, o que é isótopo mesmo? São átomos com o mesmo número de prótons e massa diferente. Então, ó, o nitrogênio ele tem número atômico 7, ok? Ele é o 7º elemento da tabela, que tem 7 prótons ali. Então, o isótopo nitrogênio 15, ele tem massa 15. Beleza? Por essa representação aqui, a gente consegue ver o número de prótons, ou número atômico, né, Z, que é igual ao número de prótons. E aqui eu tenho massa. Como é que eu sei o número de nêutrons? Eu sei que massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, eu posso dizer que nêutrons é massa menos o número de prótons. Quanto é que fica, então, nêutrons? Vai ser 15 menos 7. Chego a 8 nêutrons. Tá? Então, essa alternativa também está incorreta. Beleza? Tranquilo, né? Vamos a C. Eu nem vou botar aqui. Vamos a ela. O nitrogênio é obtido da atmosfera por liquefação e destilação fracionada. Então, está correto. Por quê? O nitrogênio é um gás da atmosfera. Cerca de 78% da atmosfera é composto por gás de nitrogênio. Outros 21%, mais ou menos, é de gás oxigênio e 1% são de outros gases. CO2, argônio, vapor d'água, etc. Tá? Então, são todos gases. Tranquilo? Bom, então como é que eu posso obter o gás de nitrogênio dali? Pô, o ar atmosférico é o que tem maior porcentagem de gás de nitrogênio e é abundante demais. Ok? Então a gente pode pegar esses gases, liquefazer, ou seja, condensar, ou seja, passar do estado gasoso para o líquido. Tá? E depois eu faço destilação fracionada dele. Por quê? Quando a gente for liquefazer todo esse ar atmosférico, a gente vai liquefazer. Bom, claro, depende da temperatura, mas como a gente não sabe, vamos pensar dessa maneira. Não sabe os valores, vamos pensar assim. A gente vai liquefazer gás de nitrogênio, gás oxigênio, argônio, CO2, CO, um monte de outros gases. Ok? Então a gente liquefaz tudo e depois faz destilação fracionada, que aí a gente consegue separar as frações desse gás. Beleza? A mesma coisa que acontece com petróleo e tal. Então a gente consegue separar. Então, essa alternativa aqui, ó, tá correto. Então a letra C é o gabarito dessa questão. Mas vamos à letra D só para a gente aproveitar aqui, que a gente já está aqui. Na D, ela fala que o potássio é um metal que possui grande caráter eletronegativo. Cara, então olha só. Primeiro, deixa eu pegar aqui. Bom, vamos lá. Metais tendem a ter baixo valor de eletronegatividade. Tá? Então, a gente já pode eliminar essa questão por causa disso. Quem tem caráter de eletronegativo? Caráter alto de eletronegativo, valores altos de eletronegatividade? A metais, porque eles tendem a ganhar elétrons, porque eles atraem os elétrons de outros átomos. Beleza? Então, mas eu vou botar aqui, ó, essa tabelinha aqui. Ó. Essa aqui é a tabela periódica, beleza? Que mostra para onde cresce o valor de eletronegatividade. Tranquilo? Então eu tenho, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ou seja, em direção aos ametais. Tá? Gases nobres não têm valores de eletronegatividade porque eles são estáveis, então eles não precisam receber elétrons. Então eles não atraem os elétrons. O potássio está aqui assim, ó, terceiro período aqui.
Então, apesar de ele estar acima, ele está muito à esquerda da tabela. Então, ele não tem valor considerado alto de eletronegatividade. Então, essa daqui está errada por causa desse grande caráter eletronegativo. Beleza? Então, essa é a questão. Se gostou da nossa resolução, dá aquela curtida aí pra gente. Valeu!